Oi, pessoal, tudo bem? Antes de tudo, cumprimentar os diretores e os supervisores das escolas e explicar qual o sentido desse vídeo. Então, pessoal, a tentativa é que esse vídeo seja uma espécie de tutoria, né? Para ajudar algumas escolas que estão enfrentando problemas não só de acesso, mas também de entender a estrutura, como foi estruturado esse sistema, essa ferramenta online criada pela Secretaria. Então, vamos lá? Então, a primeira coisa é a gente saber o endereço de acesso. Então, a gente já fartamente já enviamos, seja por e-mail, no WhatsApp, no Facebook, já enviamos áudio e agora esse vídeo tutorial. E diversas vezes a gente reproduziu as orientações, divulgamos as orientações para a execução dos itinerários avaliativos 2019. Qual o objetivo desses itinerários? É produzir o projeto político-pedagógico, né, da escola para 2020. E essa etapa do trabalho tem a ver com o processo de construção lá desde 2015, todo mundo sabe, do currículo, né, da BNCC, passando pelo currículo referência de Minas Gerais. E agora está chegando às escolas. Então, a Secretaria divulgou as orientações, que é essa daqui, que explica qual a finalidade dos itinerários, por que a necessidade do projeto político-pedagógico, né? Fala da estrutura, do marco referencial, da importância do diagnóstico como construção desse PPP da escola e, finalmente, o plano de ação. É para isso que os itinerários foram criados. Então, já nesse documento, já se indica aqui, ó, o acesso. Você, dando um clique nesse link, você acessa a página do CIMAV, e dentro do CIMAV você chega aos itinerários. Mas buscando um caminho mais rápido, tem esse aqui, que também é conhecido, que já vai direto, sem passar pelo CIMAV, você vai direto aos itinerários. Então, vamos clicar aqui e vamos ver se a gente consegue acessar. Esse é a página inicial de acesso aos itinerários avaliativos. Nada disso é novidade. A gente sabe que é pelo código do INEP. Vou colocar um código aqui emprestado, pedir licença à escola e acessar o código aqui de uma escola para a gente poder explicar as etapas aqui. E aí, pronto. Nós temos aqui a primeira página com acesso. Então, a gente pode notar de pronto aqui que o ambiente está dividido em 4 etapas, né? A primeira etapa, que é a preparação, que é o primeiro itinerário. O segundo itinerário, que corresponde à segunda etapa, que é o marco referencial. O diagnóstico, terceira etapa. E, finalmente, o plano de ação. Pode perceber que a Secretaria, aos poucos, está disponibilizando o sistema. Na medida que você observa esse colorido aqui, já são partes do sistema que se mostra já disponível, né? Mas vamos pegar como exemplo, como referência, só a primeira etapa. Vamos pegar a preparação, porque nós observamos que ele foi estruturado, em cada etapa ele foi estruturado da mesma forma. Então, entendendo a primeira etapa, você não vai ter dificuldade de entender as outras etapas. Então, a gente clica aqui para começar e o ambiente nos leva a primeiro momento aqui dos itinerários, que é ele explica o percurso formativo, né? Para que serve os itinerários, serve de apoio e revisão do projeto político-pedagógico. Na sequência, ele é bem intuitivo, você percebe que ele está todo estruturado da seguinte forma. Na sequência, nós temos os objetivos, nesse caso, itinerário 1, o período que foi divulgado é sempre essa referência. Esse período a gente já conhece, né? Esse período a gente já conhece através desse cronograma. Esses são os períodos. A gente também nós também já divulgamos que essas datas aqui são datas
foram dadas como referência. Elas não podem ser entendidas como uma camisa de força, até porque nem sempre é possível. Houve a tentativa, mas não é possível seguir rigidamente. Quem puder é ótimo. O objetivo dessas datas é levar as escolas a não deixar acumular as etapas, porque a gente tem que chegar até 14/7 com 9 itinerários prontos. Então, tem todo um sistema de acompanhamento das escolas e monitoria, tá certo? Então, voltando ao primeiro itinerário, a gente já de cara aqui, ó, é bem intuitivo, ó, objetivo, período, nesse caso, a ser trabalhado, com uma certa flexibilidade, e os participantes, no caso desse primeiro itinerário. No caso, é o diretor, especialista e demais profissionais convidados, né, os professores. Na sequência, os itinerários já oferecem o material para você, o material básico, você pode enriquecer, mas esse material aqui, você pode e deve fazer uso desse material, que está dividido em 3, ó, estrutura dos itinerários, texto descritivo e roteiro do itinerário 1. Então, ele deve se repetir nas outras etapas, essa estrutura. Por exemplo, um vídeo, provavelmente vai ter sempre um vídeo para ilustrar. O trajeto apresentado pelos itinerários é dividido em 4 etapas. Como um todo, a gente preparação, vai encerrar aqui, que a gente não está interessado em ouvir todo. E eu fechei aqui acidentalmente, mas vamos lá, voltar. Vocês me permitem voltar aqui. Novamente o acesso. E aí tá, voltei, ó, vou começar, explicamos aqui. Então, falei do vídeo. Tem sempre um texto descritivo que você pode trabalhar na reunião. E esse texto, no caso do primeiro itinerário, procura explicar o itinerário como um todo, que ele está dividido em 4 etapas, né, todo estruturado. E é bom eu aproveitar e já demonstrar aqui, ó, nessa estrutura aqui, ó, gráfica aqui, ó. Perceba o seguinte, onde é que existe maior concentração de itinerários? Na etapa 3. E qual que é a etapa 3? O diagnóstico. O diagnóstico é peça fundamental na construção do plano de ação do seu PPP. Mas olha, estrategicamente colocado antes do diagnóstico está o marco referencial, que seria a construção do olhar com que você vai fazer o diagnóstico. Então, o marco referencial, provavelmente, com certeza, ele é estrategicamente até mais importante que o diagnóstico, porque ele vai disciplinar o olhar, os princípios, como eu quero construir esse projeto político-pedagógico proposto. Portanto, o marco referencial é uma estrutura muito importante para a construção do diagnóstico e, finalmente, do plano de ação. Ok? Então, seguindo aqui, ó, eu falei da estrutura, do itinerário, do texto descritivo agora demonstrado, e o roteiro. Sempre vai ter o roteiro daquele itinerário. O roteiro gera um PDF que, se você observar, ele simplifica a reunião. Isso é o roteiro do trabalho do itinerário 1. Mas no itinerário 2 vai se apresentar da mesma forma, e ele vai sugerir a estrutura, ou seja, quais profissionais envolvidos, equipamento necessário, distribuição de tarefas e o passo a passo dos itinerários. Quer dizer, nesse itinerário, no caso do primeiro itinerário, o primeiro passo é o agendamento da reunião com a equipe, né? É todo aquele início de trabalho, de conversa com toda a equipe. Leva 5 minutos. Né? Segundo passo, realização da reunião com a equipe, 30 minutos, né? Previsto 30 minutos. O terceiro passo, finalmente, o registro da agenda de reuniões. Tem dado algumas dificuldades nesse terceiro passo desse primeiro itinerário, que a gente vai mostrar agora, espero poder mostrar para vocês. Então, está aqui. Feito isso, quer dizer, de posse desse roteiro, agora a gente vai esmiuçar esse roteiro. Na sequência, você vai observar aqui, ó, logo depois dessa oferta, desse material aqui, vem o itinerário na prática, ou seja, como na prática você vai desenvolver
cada um desses, a estrutura, texto descritivo e o roteiro, melhor dizendo, o roteiro. Esse roteiro aqui, ó. Esse roteiro é que a gente vai esmiuçar agora. Profissionais envolvidos, equipamento, distribuição de tarefas e tudo mais. Vamos seguir aqui. Na prática, vamos lá. Sugerimos o passo a passo. O agendamento da reunião com a equipe é o primeiro passo. E aí aprofunda esse agendamento. Realização da reunião com a equipe. E aí aprofunda essa de como deve ser conduzida e que pontos essa reunião com a equipe deve abordar. Na sequência, eles oferecem aqui um material de apoio a mais. Esse material de apoio para desenvolver a reunião é um material que é um PowerPoint que você pode apresentar. E ele está aqui, ó, e ele já oferece toda aquela estrutura dos itinerários, ó, que foi falado lá atrás. Ok? Vou fechar, vou agilizar. Na sequência, o que é fundamental, você vai terminar com o registro da agenda de reuniões, que tem dado muita dificuldade. Então, sempre tem que ter um registro. No final de cada itinerário, um registro e um espaço. Preencha aqui. Então, nesse preencha aqui do itinerário 1, você vai prever todas as reuniões da equipe. No caso, a Escola Melo Viana já introduziu 2 reuniões aqui, ó. Esse agendamento é para você preencher ele como um todo, mas algumas escolas estão enfrentando dificuldade, não estão conseguindo, está gerando erro. Então, vamos demonstrar de uma forma, de um ensaio aqui, ó. Eu aperto cadastrar e esse é o ambiente, ó. Reunião. Vou até voltar aqui, ó. Vamos ver se eu consigo voltar. Aqui. Perceba o seguinte, ó. O Melo Viana já marcou a primeira reunião, construção do marco referencial, né? Ocorreu na data de 29/3, que foi prevista, né? E a reunião, também a segunda reunião, a reunião sobre os sujeitos da aprendizagem, 4/4. E se eu quiser seguir, olha só, pedir aqui para cadastrar uma nova reunião. Agora, como é que eles já inseriram, olha aqui, você já tem as opções, ao todo são 11 reuniões, o Melo Viana já conseguiu inserir 1 e a 2. A terceira, olha só, reunião de análise sobre as relações institucionais, ok? Achou. Mas qual a data? O pessoal está errando muito aí na data. Qual é a data que eu coloco? A data é uma referência. A data, se é reunião com análise das relações institucionais, família, comunidade, eu tenho que me reportar lá no calendário, melhor dizendo, no cronograma. É no cronograma que eu vou conseguir fazer a inserção das datas, sem erro, sem o sistema acusar erro. Então, ó, olha só, lá é a 3, aqui é o itinerário 4, ó, no cronograma, ó, relações interinstitucionais, família, comunidade, sociedade. E qual o prazo que eu tenho? Do dia 15/4 a 28/4. Digamos que a gente vai fazer a reunião, então, no dia 28/4. Aí eu digo qual a data da reunião? 28/4, né, de 2019. O horário de início, vamos dizer que a gente vai fazer a reunião na nossa escola às 18 horas. E o término previsto para essa reunião seja às 19 horas, ok? Eu vou colocar quantos participantes, digamos que vão participar 22 profissionais da educação nessa minha reunião, mando salvar. E aí? Perfeito, ó, salvo com sucesso. Deu para entender? Eu vou até excluir, porque essa inserção não é válida, né? Porque não foi feito pela escola. Eu vou excluir e vou preservar o que a escola já fez, ok?
Então, vocês entenderam, para você cadastrar a próxima reunião, você tem que sempre olhar, ó, você olha aqui qual é a reunião que você quer cadastrar, ó, no caso, a reunião 5, ó, reunião de análise da diversidade e inclusão na escola. Eu vou procurar o correspondente lá no cronograma, né? Deixa eu voltar aqui, que eu me esqueci de ver, que é a reunião de análise de diversidade e inclusão na escola. Diversidade e inclusão na escola. Então, vou ver aqui, ó, diversidade, é o 6 aqui, ó, diversidade e inclusão, né, na escola, inclusão da aprendizagem. Aí eu tenho o período aqui, ó, de 20 do 5 a 2 do 6. E lá eu lanço uma data nesse período, para o sistema aceitar. Então, percebam que os itinerários aqui, eles estão presos ao cronograma. Então, essas datas que estão postas aqui é só uma sugestão, tá certo? É só uma sugestão, e é data dada como referência. Se a escola enfrentar algum problema, a gente flexibiliza, na prática, essas reuniões. Mas, para o sistema, a gente tem que trabalhar com os prazos do cronograma, restritos àqueles prazos. Se a escola, repito, tiver alguma necessidade, não puder cumprir, não tem problema. Ela flexibiliza essa data, mas o importante é não deixar as reuniões, as etapas dos itinerários se acumularem, porque você perde a chance de fazer uma discussão mais profunda, onde você garanta a participação de todos, onde você consiga fazer reflexões que realmente tenham um impacto significativo na escola. Tá certo? Esse é o cuidado. Então, essa estrutura que a gente apresentou agora, dos itinerários, eles vão estar sempre se repetindo. Você seguindo o roteiro, você tem condições de desenvolver sem problemas os itinerários. Lembrando que, ao final, sempre vai ter um preenche aqui. E você vai lançar sempre o resultado dessa reunião, tá certo? Então, nesse caso aí, eu acho que está tudo certo. A gente deseja sucesso para todos, tá certo, pessoal? E que vocês possam tirar os melhores frutos desse trabalho, é o que é a nossa torcida, e a gente se coloca à disposição, toda a equipe, no sentido de contribuir para o desenvolvimento e o sucesso das nossas escolas, tá bom? Um abraço, felicidades para todos.